Documentos entregues pelo Itamaraty à CPI da Covid e obtidos pela TV Globo apontam que somente em fevereiro deste ano o governo federal pediu informações às embaixadas sobre as cláusulas do contrato da Pfizer com outros países para a venda de vacinas. De acordo com o documento, o Itamaraty buscou informações com as embaixadas brasileiras só em 24 de fevereiro deste ano. O presidente da Pfizer na América Latina disse na CPI que os primeiros contatos com a empresa foram feitos em maio de 2020. O Itamaraty consultou 18 embaixadas e a missão brasileira na União Europeia. O governo federal queria saber quais eram as cláusulas da Pfizer e da Janssen nesses países, porque considerava as condições de contrato oferecidas ao Brasil muito rígidas. A grande maioria delas respondeu que as condições que a Pfizer ofereceu aos outros países eram iguais ou bem similares, no item que era o de maior preocupação do governo federal, a responsabilização sobre possíveis efeitos colaterais da vacina. E tinham sido aceitas, por exemplo, pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Coreia do Sul e integrantes da União Europeia. A TV Globo teve acesso ao documento entregue à CPI da Covid. A embaixada brasileira em Washington respondeu ao Itamaraty que existe legislação nos Estados Unidos que autoriza, em casos de crise de saúde, a declarar a empresa fornecedora imune de responsabilidade legal por um produto e que esse mecanismo foi ativado em março de 2020 e se aplica aos casos das fornecedoras ao governo americano de vacina contra a Covid-19. Já a embaixada brasileira em Londres respondeu que o Reino Unido previa imunidade para farmacêuticas e para os profissionais de saúde por eventuais efeitos colaterais que resultem do emprego de vacinas sob uso emergencial. Diplomatas ouviram que esta é prática há muito aceita pelo governo britânico, ainda mais em tempos de pandemia, em que eles precisavam de vacinas com velocidade e em quantidade impressionantes. Estados Unidos e Reino Unido fecharam contratos com a Pfizer em julho do ano passado, 7 meses antes da consulta feita pelo Itamaraty às embaixadas. Em fevereiro de 2021, a Pfizer já tinha apresentado 6 ofertas de vacinas ao Brasil. O governo brasileiro só fechou o contrato com a farmacêutica no dia 19 de março. Um outro documento obtido pela TV Globo indica que também em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde ainda aguardava que o Palácio do Planalto dissesse o que deveria ser feito para que o governo comprasse as vacinas da Pfizer e da Janssen, 10 meses depois do início das tratativas com as farmacêuticas. O documento circulou internamente no Ministério da Saúde. Partiu da equipe de comunicação para orientar o gabinete do então ministro Eduardo Pazuello. No documento está escrito: o Ministério da Saúde espera orientação do Palácio do Planalto a respeito de como proceder para solucionar impasses nas negociações iniciadas em abril de 2020 para a aquisição das vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Janssen e Pfizer. Que as tratativas comerciais se encontravam sem avanço, por causa de limitações jurídicas vislumbradas para a contratação em conformidade com a legislação brasileira. Em 21 de outubro, o Ministério da Saúde anunciou que estava negociando a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. No dia seguinte, Bolsonaro desautorizou Pazuello e disse que não compraria a vacina chinesa. Logo depois, ao lado do presidente, Pazuello declarou que na relação deles, um manda, outro obedece. Nessa época, o Brasil só tinha contrato com as vacinas AstraZeneca Fiocruz e as do consórcio Covax Facility, mas ainda não tinha uma data de quando as doses começariam a chegar. A TV Globo teve acesso a outro documento de outubro do ano passado. No documento, o Ministério da Saúde previa que o governo federal seria cada vez mais cobrado a dar uma data para início da vacinação. A equipe de comunicação do Ministério, então, sugeriu a Pazuello 2 opções de narrativa. Os assessores também demonstram preocupação com o protagonismo do governo do estado de São Paulo na corrida pela vacina. A opção A indicava definir e anunciar uma data de início de vacinação. A opção B sugeria ao ministro deixar em aberto o cronograma. A equipe avaliou que esta opção poderia trazer repercussão negativa ao Ministério da Saúde, deixar o protagonismo do calendário com Dória e laboratórios. Era uma referência ao governador de São Paulo, João Dória. O governo só assinou o contrato de compra da Coronavac em janeiro deste ano, quase 3 meses depois de Bolsonaro ter desautorizado Pazuello.